Fala, professor, tudo bem? Aqui é o Daniel e hoje eu vou falar para você um pouco sobre o meu código da Torre de Hanoi. Eu comecei o meu algoritmo incluindo as bibliotecas necessárias para a gente conseguir executar o código e logo em seguida eu criei duas structs, sendo a primeira delas a nó, onde a gente tem o tamanho do disco, e uma outra struct que recebe o tamanho do próximo disco. Logo em seguida, eu fiz a struct da lista, que a gente tem as estruturas que recebem o tamanho do disco do início, o tamanho do disco do fim e uma variável inteira que recebe o tamanho da torre. Para a gente conseguir movimentar os discos entre as torres, eu fiz duas funções, sendo a primeira delas a push, que eu me baseei nos slides e nos exemplos da aula 15. Na função push, eu criei uma estrutura com uma variável auxiliar chamada nó novo, e logo em seguida eu falei que o nó novo vai receber o tamanho do disco. Além disso, eu falei que a gente teria que acrescer o tamanho da pilha justamente para conseguir aumentar o tamanho da torre e receber esse novo disco que está entrando nela. Para fazer isso, eu criei uma função if que verifica se existe algum tipo de disco dentro da pilha. Se não existe, porque se a gente tiver uma torre sem nenhum disco, aí a gente tem que falar que esse disco novo que está entrando nessa torre, ele vai ser o primeiro disco, que é o disco do início, como é falado no if, e logo aqui no else, se existir já algum tipo de disco na torre, a gente vai falar que esse disco vai ser o disco final. Bom, partindo agora para a função pop, para realizar ela, eu criei duas variáveis auxiliares, sendo o nó auxiliar e o elemento retirado. O elemento retirado é uma variável inteira, porque recebe o tamanho do disco. E dentro do pop também, como no push, eu criei uma variável if que verifica se o último elemento da pilha é nulo. Se ele for, ele vai retornar esse valor negativo e muito grande, justamente para mostrar que não tem nenhum disco na torre. Caso contrário, o elemento retirado vai receber o valor do disco, que seria o último elemento da pilha, e aí eu criei essa última estrutura aqui embaixo, que vai fazer com que o penúltimo disco da pilha se torne o último e a pilha diminua de tamanho para ficar no tamanho correto. Bom, terminando as nossas funções responsáveis por mover os discos, a gente vai para a função display. A nossa função display, ela serve para printar as nossas pilhas dentro do terminal. Para fazer isso, eu criei uma variável auxiliar chamada noDisplay, que vai receber o valor do último elemento da pilha. E com isso, o nosso while aqui que a gente criou, ele vai continuar printando a pilha até que o noDisplay que a gente criou, que é a variável auxiliar, seja diferente de nula. E aí, com isso, eu fiz um print bem burro aqui, professor, na verdade, que foi para conseguir, quando a gente printar a pilha no terminal, a gente conseguir separar de uma forma que a gente consiga entender quando terminou uma pilha e quando começa a outra e entender as torres, entendeu? E com isso, a gente vai sempre falar que a variável noDisplay vai receber o próximo. Partindo para a nossa função main, eu criei três structs, sendo a pilha de origem, a pilha auxiliar e a pilha destino, e uma variável inteira com valor n. E aí, com isso, a gente vai printar no terminal para o usuário entrar o número de discos, e aí a gente vai ter um scanf que vai mandar esse valor para a nossa variável inteira n, que vai ter o número de discos que a gente vai brincar com a torre de Hanoi. Bom, a segunda parte do main é quando a gente inicializa as pilhas, e aí com isso eu falei que as pilhas origem, auxiliar e destino vão começar com tamanho zero. A gente vai falar que os seus discos de início e os seus discos de fim vão ser nulos, justamente para a gente começar com tudo zero e não ter lixo dentro do código. Depois disso, a gente vai ter que colocar as nossas pilhas, né? Porque a gente começou com tudo em zero. E aí a gente fez um for aqui, no caso, que a gente vai usar um push que vai fazer todos os discos que a gente colocou, sejam 4 discos, 5 ou 6, que vão para a pilha de origem, e aí a gente poder começar a brincar. E aí, para saber se está tudo em ordem, a gente vai dar um print geral de todas as pilhas, para ver se está em zero e a pilha de origem vai estar com os discos que a gente colocou. Com isso, a gente começa a parte do algoritmo interativo, que é justamente brincar com a torre de Hanoi, né? E aí eu declarei três variáveis inteiras, que são os discos de origem, auxiliar e destino, e inicializei um for, aqui onde a gente vai ter o 2 elevado a n-1, que são os movimentos que a gente vai fazer de forma otimizada para que a torre de Hanoi seja feita com o número de discos a menos 1. Com isso, a gente vai ter duas partes de ifs e elses, sendo a primeira delas para analisar se o último disco de cada pilha, da origem, destino e auxiliar, é nulo. Se sim, a gente vai falar que o disco de origem vai valer 9.999, para poder falar que não tem nenhum disco lá, então essas pilhas estão vazias. Caso contrário, a gente vai falar que o último disco dessa pilha vai receber o valor do tamanho do disco que a gente tem lá, né?
Isso, tanto como eu disse anteriormente, na origem, destino e auxiliar. A segunda parte dos ifs e elses que a gente tem dentro do algoritmo interativo é justamente aquela parte da loja que foi passado pelo senhor professor, que é se a gente tem i mod 3 igual a 1, a gente vai brincar entre as pilhas de origem e destino. Se a gente tem i mod 3 igual a 2, a gente vai transitar entre origem e auxiliar. E ocasionalmente com igual a 0, a gente vai transitar entre auxiliar e destino. A última parte do meu código é justamente se a gente colocar um número de discos par. Porque essa parte que a gente desenvolveu a lógica é justamente se a gente for ter um número de discos ímpares. Se a gente for ter um número de disco par, a gente vai inverter o display das pilhas auxiliar e destino, que aí vai dar certo. Bom, nessa última parte do vídeo, eu vou começar rodando o meu código, justamente para mostrar ele funcionando, e vou rodar o ponto barra teste. Vou colocar 4 discos justamente para rodar o if com os pares, que é aquela última parte que eu mostrei. E aqui a gente consegue ver a pilha de origem com os números de 1 a 4 e os discos sendo mexidos entre elas. E aqui no final a gente consegue ver que todos os discos estão na pilha destino. Bom, professor, muito obrigado pela atenção. Esse aqui é o meu vídeo e o projeto está sendo enviado no Moodle junto com o vídeo.